Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um mercado muito fofinho, o mercado pet. Durante anos, o crescimento desse setor foi justificado pela humanização. O pet como filho, como membro da família, como parte afetiva da casa. Só que o que está acontecendo agora vai além disso. O pet está influenciando e determinando decisões de consumo. E eu vou te mostrar como esse movimento está reconfigurando não só o mercado pet, mas a própria lógica de como as pessoas consomem. Então, vem comigo! Durante anos, o mercado tratou a ascensão do setor pet a partir de uma lente relativamente confortável, que é a da humanização. Os animais deixaram de ser vistos apenas como companhia e passaram a ocupar um lugar afetivo muito mais profundo, muitas vezes equiparado a de um filho. Esse movimento foi amplamente documentado, explorado pelas marcas e incorporado ao discurso publicitário. Só que os dados mais recentes mostram que essa leitura, embora continue correta, ela já não é mais suficiente para explicar o que está acontecendo. Porque o que está em curso agora não é apenas um aprofundamento do vínculo emocional entre os tutores e os animais. É uma mudança mais estrutural na forma como as decisões de consumo estão sendo tomadas. O pet deixou de ser um elemento afetivo dentro da casa para se tornar um agente ativo na jornada de consumo. Isso é especialmente relevante aqui no Brasil porque o país conta com cerca de 160 milhões de animais de estimação. O país está ocupando a terceira posição mundial, tanto em número de pets quanto em faturamento do setor, segundo uma estimativa da Abimpet. Nos lares brasileiros, o cachorro segue como o animal mais presente em 76% das casas, seguido por gatos com 37%, além de aves com 8% e peixes com 4%. Só que o tamanho desse mercado por si só, ele já não explica o que está acontecendo. O que precisa ser lido agora não é só uma dimensão quantitativa do setor, mas o tipo de comportamento que ele passou a organizar. Pesquisa recente do Opinion Box, realizada agora no ano de 2026, mostra um ponto de inflexão muito importante. Se antes o pet influenciava hábitos, agora ele passa a determinar escolhas. 47% dos tutores afirmam já ter deixado de frequentar algum lugar por eles não aceitarem animais. Ao mesmo tempo, 56% dizem considerar muito importante que estabelecimentos sejam pet-friendly. E esses dados, eles não falam apenas só sobre carinho, eles falam também sobre processos de decisão, porque o que eles indicam é que o pet passou a atuar como um critério concreto de escolha de restaurantes, hotéis, lojas e experiências. Ou seja, ele deixou de ser um acompanhante e passou a ser uma variável ativa no processo de consumo. E quando a gente olha com mais detalhe para onde esse comportamento está indo, a amplitude disso fica ainda mais evidente. 50% dos tutores já deixaram de ir a restaurantes ou lanchonetes por não aceitarem os animais, 49% a hotéis ou pousadas, 33% a lojas, 28% a casas de amigos e parentes, 25% a shoppings e 20% a prédios públicos, como museus ou prefeituras. O pet friendly, portanto, deixou de ser uma exigência de hospitalidade premium e virou um critério de convivência cotidiana. Durante décadas, o marketing operou a partir de uma lógica relativamente estável, entendeu o indivíduo, seus desejos, suas necessidades e os gatilhos de decisão. Só que esse modelo está começando a ser influenciado e mostrar alguns sinais de desgaste, porque o que os dados estão revelando aqui é que o consumo está se tornando cada vez menos individual e cada vez mais relacional. Em alguns casos, até multiespécies. O pet não ocupa apenas o espaço emocional, ele reorganiza a rotina, redefine prioridades e influencia diretamente o comportamento de compra. A escolha de um restaurante deixa de ser apenas sobre gastronomia ou preço e passa também a incluir a possibilidade de levar o animal. Uma viagem deixa de ser apenas logística e passa a considerar hospedagem adequada para os pets. 48% dos tutores chegaram a fazer adequações físicas na própria casa para garantir a segurança do animal. E até a escolha das marcas pode ser impactada pelo posicionamento delas em relação à causa animal. Isso não é um detalhe, é praticamente uma reconfiguração. Um outro dado que chama muita atenção é a disposição financeira dos tutores. 80% afirmam gastar o que for necessário para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet.
E esse é um ponto muito importante porque o pet, ele não entra mais numa lógica tradicional de custo. Ele passa a ocupar um lugar muito mais próximo de categorias consideradas essenciais, como saúde e alimentação familiar. Não se trata de um gasto que compete com outros, mas de um investimento emocional que dificilmente é colocado em negociação. Para se ter uma ideia disso, nos 3 meses anteriores à pesquisa, 89% dos tutores compraram ração, 59% compraram remédios e vacinas, 45% compraram produtos de higiene, 41% brinquedos e 12% roupas para o animal. E esse último dado sozinho já diz muito sobre o estágio atual da humanização. O pet ele já consome até moda. Na camada de serviços, o cenário ainda é mais revelador da profissionalização do cuidado. 61% tiveram despesas com remédios vermífugos ou vacinas, 51% com banho e tosa, 42% com consultas veterinárias e 11% com plano de saúde animal. Mas existe também uma segunda camada de serviços que começa a ganhar tração. 6% usaram hospedagens para pets, 6% recorreram a pet sitters, 5% matricularam animal em creches, 4% contrataram nutricionistas ou especialistas comportamental e 4% investiram em fisioterapia ou acupuntura. Quando a gente olha para os gastos médios mensais, a maioria dos tutores concentram seus investimentos na faixa de até R$200 por categoria, especialmente em saúde, alimentação e higiene. Mas o ponto mais importante aqui não é o valor absoluto, é a regularidade e a ausência de negociação. O pet entrou para o orçamento fixo da família brasileira. Pode parecer dado de luxo, mas na verdade é dado de normalização. Se o pet já influencia decisões práticas e financeiras, ele também começa a operar em uma camada ainda mais sensível que a dos valores. 57% dos tutores afirmaram preferir consumir de empresas que apoiam a causa animal. 68% dizem que se recusam a frequentar lugares com histórico de maus tratos. E 69% acreditam que as leis de proteção animal no Brasil ainda não são suficientes. As pautas defendidas pelos tutores também são muito expressivas. 87% querem punições mais severas para quem maltrata os animais. 77% defendem acesso gratuito ampliado a remédios e vacinas. 76% querem maior conscientização sobre adoção e 53% são favoráveis à proibição da venda de animais. E esse último número ele é especialmente relevante quando a gente observa que 44% dos próprios tutores entrevistados já se declararam contra a compra de pets e que 49% dos animais nos lares brasileiros foram adotados, contra apenas 30% que foram comprados. O que a gente está vendo aqui é um deslocamento muito importante. O consumo deixa de ser apenas funcional ou simbólico e passa a incorporar uma dimensão moral mais explícita. Escolher uma marca ou um estabelecimento passa a ser também uma forma de expressar posicionamento. É nesse contexto que o pet funciona como um catalisador de valores. Talvez o maior equívoco das marcas hoje seja continuar tratando o universo pet como uma categoria isolada, porque ele não é. O que os dados indicam é que o comportamento relacionado aos animais de estimação está se infiltrando em diferentes setores, influenciando desde o varejo alimentar até a hospitalidade, turismo, serviços e entretenimento. Não se trata mais de atuar no mercado pet, trata-se de entender como o pet impacta o comportamento do seu consumidor, independentemente da categoria em que a sua marca atua. Ignorar isso é operar no modelo de consumo que já não corresponde mais à realidade. Ser pet-friendly deixou de ser um diferencial e passou a ser um mínimo esperado em diversas categorias. Mas mais do que permitir presença de animais, é necessário pensar em como integrá-los de forma consistente na experiência do consumidor. E isso envolve desde adaptações físicas até revisão de jornadas, serviços e comunicação. Além disso, existe um desafio simbólico muito importante. Muitas marcas ainda tratam o universo pet a partir de uma estética superficial, baseada apenas em fofura e no humor. Esse tipo de abordagem pode até gerar uma conexão pontual, mas ela não responde à complexidade do papel que os pets ocupam hoje na vida das pessoas. Se o pet é parte da família, da rotina e das decisões, ele precisa ser tratado com a mesma seriedade estratégica. Em um contexto de novos arranjos familiares, rotinas urbanas mais solitárias e relações cada vez mais mediadas por tecnologia, os animais de estimação assumem um papel central na construção de afeto, companhia e estabilidade emocional. E como toda relação relevante, essa também se traduz em comportamento do consumidor.
Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!